As escolas cívico-militares caem nessa mesma lógica de doutrinação. Cara, a gente tá no SESPEN construindo uma cartilha, um manifesto, desculpa, contra a militarização e privatização. Eu acho que para além da doutrinação, porque é um modelo escolar que não só é feito por gente que não tem a menor noção do que tá fazendo, porque militar não é educador, ele apresenta uma visão de mundo única, não permite questionamento, não permite outras visões de mundo. Então tá muito mais próximo do que a gente chama de doutrinar do que uma escola regular, e é um dos motivos pelo qual a gente defende que não deveria existir escola. Ela faz isso de uma forma muito opressiva, violenta. Então a gente tem mais do que um problema só. Não tô diminuindo a questão de doutrinação que se tenta fazer nesse ambiente. É que doutrinação, gente, para doutrinar alguém, você precisa da pessoa imersa num contexto onde aquilo se repete. Não existe a escola doutrinando, não existe a família doutrinando. O que existe é a criança, ela só circular em contextos onde a mesma ideia é repetida. Sim. Então, se a criança ela vai para uma escola militar, por mais que a escola ela tenha uma ideia única, que ela não permita pensamento diferente e que tudo isso seja problemático, se ela vai para casa e ela tem um ambiente crítico, ela não tá sendo doutrinada. Doutrinar é um bagulho complexo, não é um lugar que é uma coisa que acontece num lugar só. E é justamente por isso que não existe a gente, que é uma minoria política, doutrinar alguém na escola. Mesmo que eu chegasse, eu não faço, pelo amor de Deus, se eu chegasse, oi, alunos, hoje a gente vai ler e lesse, explicasse aquilo pra eles, eu não tô doutrinando, porque eles vão chegar em casa e o pai vai falar tudo errado. E a criança vai ouvir a família muito mais do que vai me ouvir, porque a família é o primeiro lugar de socialização da criança, não a escola. Então, assim, não existe a menor chance de alguém, ainda que seja uma escola militar. O que existe é um pensamento único sendo muito imputado, e esse pensamento único corrobora com o pensamento hegemônico da sociedade. E aí a gente já tem uma estrutura um pouquinho maior fazendo que aquilo entre na cabeça da pessoa. E se ela não tiver um espaço de pensamento crítico, que a gente tenta fazer com que a escola seja, a chance dela ser convencida por aquele pensamento é muito maior. Sim. Mas não existe doutrinação em escola. Já teve até um parecer, se eu não me engano, da ONU, falando do quanto é problemática essa implementação de escolas cívico-militares recentemente. Então, não comprem a ideia de escolas cívico-militares. Por favor. Por favor. Outra pergunta foi pedagogia Montessori. O que você acha? Me perguntam isso. Eu acho que é porque eu fiz vídeo falando mal da Valda. Nossa, eu queria saber disso. Essa é pergunta pessoal, tá? Eu tenho essa dúvida. Tem um vídeo lá no meu canal. Tá e bom. é assim, Waldorf, corre. Tá bom. Foge com... Enquanto sua perna tiver força pra correr, parece uma ideia corre. muito incrível, né? Pelos vídeos que eu vejo, parece assim, a pessoa falando que é uma escola incrível. Só que eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Eu fui ver um vídeo do TikTok, assim, de um menino que estudava, comentando sobre, e eu falei, nossa, como assim? E aí depois eu vi você falando que... Aí eu não cheguei a assistir o vídeo, mas eu vou assistir. É seita. Resumo, é seita. Montessori, eu vou fazer meia culpa aqui. Eu não tenho estudo suficiente pra falar sobre. E eu acho que é muito irresponsável eu sair falando de coisa que eu não conheço. O que eu conheço de Montessori é o método. É como que se aplica no dia a dia. Não vejo problema nenhum. Mas, de novo, eu não conheço o suficiente. Eu não sei se tem uma ideologia por trás. Eu não sei se tem um modelo que vai para além do que se propõe enquanto forma de educar a criança, tá? Enquanto metodologia, aplicada para educação infantil, especificamente, tá? Porque a gente tem educação acontecendo dentro de um contexto escolar, ou de um contexto social maior. Para educação infantil, tudo que eu conheço eu não vejo problema, mas eu não conheço bastante. Eu estudei numa escola Montessori. Não muitos anos, foi, se eu não me engano, 2 anos no máximo. Agora eu quero saber como foi. Foi incrível, essa é a verdade. Foi muito bom. A gente tinha... Então, assim, por exemplo, eu tava no CA, né, antigo CA, e aí eu tinha aula, a minha turma era mista, então não era só a galera do CA, tinha a galera do primeiro e do segundo ano, então a turma ela era misturada. Eu tinha aula de canto, eu tinha aula numa escola que tinha bichinhos, então a gente aprendia várias coisas, tinha aula de culinária, tinha várias coisas assim que são didáticas mesmo, lúdicas. Então, para mim, foi bom ter aula de informática, quando a gente tinha uma liberdade dentro da sala. Então, depois que fazia a tarefa, se eu quisesse ir lá no computador jogar o joguinho, eu podia ir lá jogar. Foi legal para mim na época.
Não tenho o que reclamar e eu achava muito legal. Então, para mim foi uma boa experiência, mas também não me aprofundei sobre o assunto. Mas pelo que eu sei é que eles tentam mesmo essa coisa de deixar o indivíduo mais autônomo, né? Em relação às suas escolhas. Sim, mas a minha única questão é que eu acho que a pedagogia Montessori é para a primeira infância. Porque depois, infelizmente, a gente vive... Eu não acho isso necessariamente ruim. Eu acho ruim a forma como é ensinado hoje em dia. Mas a gente vive numa sociedade que determinados conhecimentos são cobrados. Sim. E que são importantes de serem passados. Sim. Então, a gente precisa olhar para isso também. A gente não precisa, por exemplo, apressar ensino de escrita. A gente não precisa apressar matemática. Por isso eu acho que ela é muito boa para educação infantil. Eu nunca vi isso sendo aplicado para ensino fundamental. Sim. Então, se houvesse, eu precisaria entender como que é feito para entender se funciona, se consegue conciliar a demanda de passar esses conhecimentos, principalmente porque a gente tem a BNCC, que é um documento gigante que fala que tem que ensinar um monte de coisa cada ano, mas não só porque a BNCC, porque eu tenho muitas críticas à BNCC, mas porque a gente está formando esse adulto, essa criança, para se tornar um adulto nessa sociedade e tem coisas que vão ser esperadas dele. Enfim, eu acho muito legal o que eu conheço para educação infantil, mas... Não, é isso, eu não tinha prova, né? A gente não tinha prova. E aí eu saí dessa escola Montessori, que era super lúdica e tal, voltei para São Lourenço, para uma escola que era, não sei se você conhece aquele sistema objetivo de ensino. Nossa, que era apostila e provas e tal, e foi assim, esse choque de sair do Montessori para ir para um sistema que era completamente tecnicista, foi chocante assim para mim. Foi um ano que eu fui mal, que eu lembro que eu odiava ir para a escola, que eu escrevia nos livros que eu queria voltar para minha escola antiga. Foi bem chocante, mas eu entendo esse ponto de que ela não pode ser para educação já no ensino quando é um pouco maior, mas ia ter que ter uma mudança gradual. Então, mas é aí que tá. Quando você tava falando, eu tava pensando justamente nisso. A educação infantil, ela também tem que preparar o aluno para o ensino fundamental. E aí talvez seja aí que a escola Montessori possa falhar. Sim. De que forma isso está sendo aplicado? Seja na educação infantil, seja no momento de transição. Porque você pode aprender coisas, você pode ter momentos que nem quando você falou ali de tipo, eu terminei minha lição, eu posso ir pro computador. Esse computador provavelmente foi uma escolha da professora. Hoje em dia, e aí tem uma questão de contexto social, a gente entende que o melhor tempo de tela para uma criança é 0. Sim, com certeza. Provavelmente não era algo que entendiam na época que você tava, né? Aí a gente não sabe quanto tempo você passava, porque a criança ela não pode ter tanta autonomia também. Sim, a gente entende que a autonomia da criança ela precisa ser regulada pelo... Por quê? Porque quando eu era criança, se você me deixasse, eu ia passar, sei lá, 10, 12 horas lendo, que eu adorava ler. Nem ler é bom por tanto tempo, porque eu não brincava com outras crianças, eu não fazia outras coisas, se me deixasse escolher, eu não ia me exercitar, não ia fazer nada. Não dá pra dar 100% de autonomia pra criança. Mas enfim, eu acho que é um assunto complexo demais. Não, tudo bem. Acho que você respondeu. Pra falar sem ter estudado. É isso. Não, tá tudo certo.